Amados, abra a palavra do Senhor comigo em Marcos, no capítulo 2, a partir do verso 1. Tem como título o paralítico de Cafarnaum. Eu quero te dizer uma coisa que você já sabe, mas eu quero te lembrar pelo Espírito Santo, que aonde Jesus está, tem milagres. Glória a Deus. Aonde Jesus está, tem cura. Aonde Jesus está, tem renovo. Aleluia. Tem batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. E Deus está presente nessa reunião. Glória a Jesus. A palavra do Senhor diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduziram um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Até aí, esse é um texto muito conhecido. Quem é que não conhece a história, uma das belíssimas histórias dos milagres de Jesus? É uma história que nos chama a atenção, porque esse paralítico, ele não tinha suas pernas, não podia andar, suas pernas não obedeciam o comando, mas ele tinha 4 amigos, que fez toda a diferença na vida dele, não é? Os 4 amigos resolveram levar ele até Jesus. E é uma história que todos nós praticamente conhecemos. Aqueles homens não podendo entrar na casa de Jesus, que nesse tempo era a casa da sogra de Pedro, morava a sogra, vai saber se tinha o sogro, tinha a esposa de Pedro, vai saber se ela tinha irmãos solteiros. O texto não diz, vamos conjecturar. E mais Pedro e Jesus, que foi convidado por Pedro quando começou o seu ministério. Ele saiu de Nazaré e veio morar em Cafarnaum. Eu estava ali em Cafarnaum agora em dezembro, junto com os irmãos aqui da igreja, e a gente viu as ruínas daquela cidade, e uma ruína que eles dizem que era a casa da sogra de Pedro. E as ruínas eram tão pequenas, os quartos, cômodos, eram tão pequenos que eu não sei como que cabia 2, 3 pessoas naquele lugar. Imagina a quantidade de pessoas que nós conjecturamos aqui. Então, como as pessoas naquele tempo tinham dificuldade de ter as suas próprias camas, eles geralmente forravam, os colchões, eu não sei o que eles tinham para dormir no chão. Então, cabia mais facilmente mais pessoas na casa, mas a casa era muito pequena. E aí, queridos, como eles não conseguiram passar pela porta, pela quantidade da multidão que estava atrás de receber algo de Jesus, então eles tiveram uma brilhante história, uma brilhante ideia de descobrir o telhado, que era de palha. Então eles subiram, pegaram alguns cacos de pedra que tinha para poder fazer os apoios, tiraram toda aquela palha, aquela palhoça, e descobriram o telhado, e então baixaram o paralítico, sendo levado por 4 até o centro da sala onde Jesus estava. E tudo aconteceu. O paralítico chegou até Jesus, e o Senhor então perdoou os pecados dele, o Senhor curou ele daquela enfermidade, e aqueles que não deixaram ele entrar pela porta tiveram que abrir espaço agora para o ex-paralítico carregando a sua cama e ir para casa, né? Quem não sabe dessa história? Todo mundo sabe. Mas o que me chamou a atenção esses dias não, deve ter uns 8 meses eu preguei sobre este assunto, mas o Senhor diz que tem uma outra parte da história que muitas das vezes a gente não lembra. A gente sempre lembra de destapar o telhado, não é? De abrir o buraco, porque eu preciso de Jesus, eu preciso correr atrás de Jesus, eu preciso ir para a igreja porque o negócio está fervendo no meu casamento, eu preciso ir para a igreja porque estão me perseguindo no trabalho, eu preciso ir para a igreja porque os meus filhos estão desviados. Ou seja, a gente sempre corre e arranja um jeito para abrir o buraco. O problema é o seguinte, pergunto para você: quem vai tapar o buraco?
pensamento dos fariseus, dos hipócritas que estavam naquela reunião. Aconteceram muitas coisas. Só que teve um momento, Cleide, que foi saindo um por um. Jesus parou de pregar, já era tarde, a sogra de Pedro já foi para a cozinha, de repente começar a preparar a janta, porque já tinha uma outra agenda para Jesus, e o povo começou agora, um por um, embora para casa. Imagino a sogra de Pedro agora olhando para cima e pensando: Senhor, destaparam o telhado da minha casa, e agora quem ficou para tapar o buraco? Boa pergunta. De repente, se fosse a minha e a sua casa, a gente estava chicando. Será que a gente deixaria? O que esse pessoal está fazendo? Além de invadir a minha casa, porque o mestre está aqui, ainda resolve mexer no meu telhado. Olha o estado da minha sala, cheio de gato, cheio de mato, cheio de terra, cheio de terrões. Olha que bagunça! E ainda deixar o buraco aberto. Imagina se o tempo me tapa e vem uma tempestade. Vai alagar a casa daquela mulher, vai fazer uma sujeirada só. Aí eu pergunto para você, e o Espírito Santo pergunta para nós: quem vai tapar o buraco? Porque ir até Jesus, quando a gente precisa, quando a gente tem necessidade, é fácil. É muito fácil. Mas quando está tudo bem, quando está tudo resolvido, quem tapa o buraco que foi aberto? E eu quero dizer para você que o Espírito Santo disse para mim que naquela reunião tinha muito tipo de pessoas, muitos tipos de pessoas. E o Espírito Santo dizia assim: Josiane, não são os admiradores do culto que vão tapar o buraco. Não, Senhor, não são. Os admiradores são amigos da palavra, é aqueles que vão à igreja, gostam de ouvir uma pomposa palavra, gostam de ouvir a Edilene cantar, oh glória, né? Gostam de ouvir um louvor abençoado, um ministério de dança ministrando, mas não tem compromisso com nada. Não gosto nem que me chame para vir no próximo culto. Eu não gosto de ir na igreja apostólica Rema, porque eu vou lá uma vez e depois as pessoas me ligam e falam que estão sentindo minha falta. Esses são aqueles que não têm compromisso com nada. Vieram, abriram um buraco, mas quem tapa o buraco? Não são os admiradores. Aí eu pensei: Senhor, será que são os curiosos? Tem curiosos na multidão? Tem curiosos na multidão. A maioria daquelas pessoas da multidão de Jesus eram curiosos. A fama se espalhava por causa dos seus milagres. Jesus era aquele que levantava o coxo, curava o cego, aquele que era mudo falava, aquele que era surdo ouvia, aquele que estava cometido de espírito maligno era liberto, e até que estava morto o Senhor ressuscitou. Então a sua fama corria. Então tinha muitos curiosos para poder ver qual era o que está acontecendo, qual era a situação da vez. Eu vou naquela reunião onde Jesus está só para ver realmente se o que o Zezinho falou é verdade. Não tenho nada com isso, não quero compromisso algum, mas eu preciso lá ver para ver se é verdade. O curioso é aquele que gosta de passar informação para frente. Então ele ia e fala: não, é isso mesmo. Não é que eu vi um homem andar lá na casa de Pedro? Então tem curioso na multidão? Tem curioso na multidão. Ficam sempre ao redor, atrapalhando quem precisa passar. Mas tem curioso na multidão. Aí o Senhor falou: não são os curiosos que tapam o buraco. Esses são os primeiros a saírem. A primeira palavra mais dura, a primeira palavra de princípios, são os primeiros que saem. São aqueles que batem de frente e confrontam a palavra, porque eles não estão ali para crer, eles estão ali para ver. Aí eu pensei: Senhor, são os observadores?
reunião, no meio do nosso culto, tem observadores. Claro que tem observadores. Eles sempre estão presentes. Eles não têm o dom de línguas, não têm o dom de interpretação, não têm o dom da fé, não é? Da operação de maravilhas, mas o dom da observação. Aquele que é observador, ele não faz nada, mas critica tudo. O Senhor pode perdoar o pecado desse homem? Quem é este homem? Quem é o Senhor para perdoar o pecado dele? Os observadores estão na casa do Senhor não para adorar o Senhor, mas para criticar o que se é feito. Certa vez um irmão aqui da igreja contou uma história muito interessante. Que uma igreja cariacica muito grande, muito abençoada, com vários compartimentos, salas, tinha salas de criança. E o casal gostou muito daquela igreja porque tinha salinha para as crianças. Mas quando eles começaram a ir no primeiro, segundo, terceiro culto, observaram que não levavam as crianças para a salinha. Falei, meu Deus, mas como é que pode? Uma igreja tão linda, com tanto espaço que tem, salas, mas não tem ministério infantil. Isso acontece muito. As pessoas chegam numa determinada igreja e logo observam o que está faltando. Observam o que está acontecendo de errado. Observa que o irmão fez errado. Observa que alguém cantou errado. Sempre assim. Mas uma coisa me chamou a atenção na vida daquele casal. O pai da criança chamou o pastor e, ao invés dele, como observador, criticar, que na sua maioria é assim que acontece, ele chamou o pastor daquela igreja e falou: eu observo, a igreja do Senhor é muito abençoada, mas não tem um ministério infantil. Eu observo que tem salas com cadeirinhas, com mesinhas, tudo adornada para criança, mas não tem professores. E o pastor daquela igreja então diz: não tem ninguém que se coloque à disposição para trabalhar com os pequeninos na casa de Deus. Aquele observador, apesar de ser observador, ao invés de ele sair criticando a igreja, o pastor da igreja, e ir para a igreja do lado, ele se colocou à disposição daquele pastor. Falou: pastor, eu estou disposto a fazer um curso para levantar o ministério infantil desta igreja. E não foi a esposa. Quem falou isso foi o marido, o pai da criança. E ele então entrou num curso para trabalhar com o ministério infantil. E pouco tempo depois, ele levantou o ministério infantil da igreja, deu uma reviravolta naquele ministério, criou o próprio personagem que ele buscou do Senhor e o Senhor deu. E hoje ele não só faz trabalho nessa igreja tão abençoada de Cariacica, mas toda a Grande Vitória conhece o personagem dele. Ele mobiliza os ministérios infantis de todas as igrejas que convidam. Então precisamos, se você observa, não tem nada de errado nisso, desde que isso venha para o lado positivo da coisa. Porque aqueles que observam e criticam não vão além disso. Estão nas reuniões, mas estão nadando no mar para morrer na praia. São esses que tapam o buraco? Se não for como esse irmão que se colocou à disposição, não são eles que tapam o buraco. Será que são os cantores que tapam o buraco, Senhor? E o Senhor falou: também não são os cantores. Os cantores, eles estão presentes sempre nas escalas. Às vezes,
estão fora das escalas, não é importante estar na reunião, não é importante estar no culto. Não, eu já conheço Jesus. Não, eu estou sempre nessas reuniões desde quando eu era pequenininho. Eu já sei como é que acontece. No dia que eu estiver na escala, eu vou. No dia que eu for me apresentar para estar no meio da reunião, eu abro o buraco e estou lá, bonito na fita. Mas no dia que eu não estou na escala, não tenho responsabilidade, não tenho compromisso. Não tapa buraco. E aí o Senhor começou a falar comigo, e eu comecei a perguntar ao Senhor: será que são os pregadores que vão tapar esses buracos? E o Senhor falou também comigo: não são os pregadores que vão tapar os buracos. Não são os pregadores que vão reparar. Eu falei: Deus, não são. Não são. Os pregadores sempre estão muito bem alinhados, internados, e não podem subir no telhado, porque vai sujar a sua roupa. Parece com aquele levita que passou naquele caminho quando tinha um judeu caído no chão, tinha sido espancado por um ladrão, e passou lá o sacerdote. Deus, se eu não tivesse um culto para dirigir agora e uma mensagem, eu ajudava esse pobre coitado. Ajuda ele, Senhor Jeová. Passa o levita, a mesma coisa. Não são esses pregadores. Tem sempre algo mais importante para fazer. Tem sempre a preocupação com a sua aparência. Não vão subir no telhado para tapar buraco. Será que são os homens? Também não são os homens. Não são os homens. Não, Senhor, não são. Os homens vêm à reunião com hora para ir embora. Os homens chegam no culto já preocupado que a bispa prega muito tempo e eu preciso levantar cedo amanhã. Senhor, não são os homens sacerdotes dos lares que vão tapar o buraco? O Senhor falou: não são. E eu comecei a ficar preocupado, porque eu não achava ninguém. Eu falei: Senhor, então são as mulheres. O Senhor falou também: não são as mulheres. As mulheres estão sempre de salto. Suas amigas da igreja não estão preparadas para tapar buraco. Nem olha para o buraco. Não quer saber se tem tempestade para chegar. As mulheres inventam que os filhos estão com fome, e o sapato está apertando o dedão, e elas, nada, ninguém quer saber de subir escada para tapar buraco. Senhor, tem os indiferentes. Muito pior. Se chover para baixo ou para cima, dá no mesmo para esses. Se o rio correr para baixo ou para cima, tanto faz. A casa não é minha. Eu vou lá na reunião, mas a casa não é minha. Estou nem aí. Se acontecer milagre, aconteceu. Se não acontecer, tranquilo. Esse é o descansado. Não se preocupa com ninguém. Aí o Senhor falou comigo que os que tapam buracos são aqueles que se sentem responsáveis por essa casa. Oh, glória. Aleluia. Você entendeu? Essa casa que eu digo é o reino de Deus na terra, e o lugar onde você congrega.
Bispo, até agora não estou entendendo. É a casa física? É o problema das pessoas? O que você está querendo dizer com isso? Você pode entender do jeito que você quiser também. Mas eu tenho algumas coisas para te dizer pelo Senhor. Esse buraco pode significar muitas coisas. Primeiro, o estado físico do templo onde você congrega. Esse lugar que foi escolhido pelo Senhor, vamos falar de nós aqui, né? Foi escolhido pelo Senhor e o Senhor nos revelou que seria aqui. O lugar onde teria uma igreja apostólica Rema da Barra de Jucu. Quem conheceu esse lugar aqui no primeiro estado e vê hoje, é um milagre. Quem não conheceu antes, você não acredita se a gente contar. Sabe quem fez as melhorias? Você. Eu sempre digo no momento de ofertas e dízimos que o governo municipal, estadual e federal não sustentam o reino de Deus na terra. Quem sustenta a obra do Senhor sou eu e você. Olha que privilégio maravilhoso. O Senhor deixou tudo nas nossas mãos. Muitas das vezes você se sente tão incapaz, né? Muitas vezes você fala assim, poxa, eu nunca construí nada na minha vida. Eu nunca edifiquei nada. Eu nunca produzi nada. Olha ao seu redor, olha para cima, olha para baixo, olha para frente. Você faz parte disso, Pedro. Você é um dizimista da casa do Senhor. Você é um ofertante. Agora, quantas pessoas abrem o buraco? Quer dizer, está aberta a porta para quem quiser entrar. Vem. É admirador. Gosta de ouvir uma boa palavra. Mas não quer compromisso. É observador. Poxa, a igreja era assim, vai mais. É cantor, é pregador. É um bom chefe de família, uma boa mãe, uma boa esposa. Mas não se preocupa de saber aonde tem um buraco. O que é isso, bispo? Quantas vezes uma lâmpada da igreja fica queimada e nós não nos preocupamos em trocar? Quantas das vezes uma planta ali fora fica sequinha porque ninguém se preocupa em... Olha, vocês estão tão quietinhos. Eu estou falando coisa que acontece só na China. Quantas vezes a gente olha para as cadeiras e a gente diz assim, essas cadeiras estão tão amarelas, é o observador. Não tem ninguém para limpar essas cadeiras aqui nesse lugar, não. São buracos para tapar. E de repente a gente está muito preocupado, sabe com o quê? Com aquilo que a gente vai mostrar aqui na frente. Enquanto Deus quer que a gente seja sensíveis às mínimas coisas que muitas das vezes as pessoas não veem, mas Deus está vendo. Aleluia. As flores da igreja são lindas, mas era tão bom se a gente pudesse ter flores aqui, sempre trocadas. Aí a gente olha e fala assim, poxa vida, estão sempre as mesmas flores aqui, eu posso tapar este buraco, posso ou não posso? Cuidado com o templo do Senhor. Você não precisa ser um diácono para poder, quando você vê um copo no chão, deixar para o diácono pegar. É tapar buraco. Existe um buraco ali. Eu posso pegar aquele copo e jogar fora. Se eu for na cozinha da igreja e tiver um copo sujo, eu sou a bispa da igreja, não lavo o copo. Quem falou isso que eu não lavo o copo? Eu posso muito bem tapar aquele buraco de um copo sujo que foi na cozinha. Mas o que, bispa? O ministério da igreja, como eu dei um exemplo aqui. Quantas vezes a gente sabe reclamar, ou a gente
gente sabe criticar que o ministério não está indo bem, que o ministério está falhando nisso e nisso, mas eu nunca me coloco à disposição para tapar o buraco. O Senhor hoje está falando que existe buraco para você tapar, e que você fica atribuindo a outros. E o Senhor não quer que você seja mais um observador, um admirador. O Senhor quer que você seja aquele que se sente responsável pela casa dele. Aleluia! Glória! Tem alguma coisa falhando na casa do Senhor? Eis-me aqui, Senhor, eu quero tapar esse buraco. Não me sinto capaz, mas eu sei que o Senhor vai me capacitar. Vou fazer alguma coisa para que eu possa me aprimorizar nessa área, aprimorar nessa área, para mim poder tapar esse buraco. Quem está entendendo, diga amém. Amém. É tranquilinho, não tem muito glória a Deus, mas é dessa maneira. Mais alguma coisa, bispa? Sim, a limpeza da igreja. Nós temos aqui um pastor abençoado que faz a asepsia da igreja. Nossa, falei bonito agora. Asepsia da igreja. Mas, se eu entrar no banheiro e estiver precisando de algum detalhe a mais, vem cá, pastor fulano de tal, o senhor é responsável. O senhor não está olhando essa sujeira aqui, não? É um buraco para mim tapar. Sempre o Senhor vai deixar um buraco na sua frente para você tapar. Nunca pense que você está ileso disso. Nunca pense que você sempre vai ter alguém para tapar buraco para você. Não. Senão você sempre vai ser a pessoa que você tem sido. Você pode muito mais. Quantas pessoas querem chegar lá? E o plano de Deus para você é chegar lá. Mas ele não quer fazer nem as mínimas coisas. Como que vai chegar lá? Sempre vai ter um buraco para você tapar. Outra coisa importante: as despesas da igreja. Eu não tenho costume de ver livro caixa da igreja. Não sei nem como anda. Eu sei que houve uma reforma aqui no final do ano. Mas eu não sei como é que anda os pagamentos, como estão o rendimento da obra. Eu faço a minha parte, eu entrego o meu dízimo. Bom, tem mês que o negócio aperta, aí eu dou de 2 em 2 meses. Quando eu estou com mais folga, ou eu sou fiel no dízimo, pego meu 20 reais, troco tudo por moedinha de 10, para cada culto eu ter 10 centavos. Esse é um metódico. Vou dar 10 centavos por culto, que eu não posso deixar de ser ofertante. Isso é religiosidade. Você não tem se preocupado com as despesas da igreja. Aqueles que são responsáveis pela casa de Deus, ele quer saber como que estão. Ele quer fazer alguma coisa para ajudar. Ele chega para o pastor da igreja e pergunta: vocês estão precisando de alguma coisa? Já foi pago os ar-condicionados? O carpete já terminou de pagar? E essa placa, como é que está? O data show, como é que está? Existem buracos para você tapar. Não, deixa isso para o irmão falando de tal, porque ele é um empresário e ganha mais do que eu. Ele tem um buraco dele, você tem o seu telhado. Não vamos fugir da responsabilidade que o Senhor deu para a gente, queridos. Ah, bispo, que assunto chato. Preciso ouvir isso. Eu não preciso ouvir isso. Eu posso vir na igreja, fazer o que eu quiser, eu vou embora, faço o que eu quero e fica tudo por isso mesmo. Pois eu vou te falar
algum momento Deus te pega na curva. Estou falando bobagem? A gente aprende de duas formas, uma mais fácil ou uma mais difícil, mas a gente aprende. Então que seja mais fácil. Deus não obriga nada a ninguém. Só tem uma coisa: você quer ser abençoado, abençoa. Oh, Deus. Quer ser abençoado, abençoe. Essa é a regra. Agora, saiba de uma coisa: eu tenho responsabilidade, eu sou responsável pela Igreja Apostólica Rima da Barra do Jucu. Porque a ideia que a gente tem é o seguinte: isso é problema do apóstolo Marcos, isso é problema da bispa Josi, isso é problema do pastor Salatiel. Não é. Vou dizer para você que não é. Um corpo não é formado apenas de um braço, de uma perna e de um olho. Um corpo tem todos os membros e tem todos os órgãos, tudo bonitinho. Que parte do corpo você é? Mas você faz parte do corpo. Que faço parte do corpo, coisa nenhuma. Eu quero dizer para você que o dedo cortado apodrece e tem que enterrar. Você já viu um dedo cortado ficar vivo? Vocês estão tudo com cara de delegado para mim. Dá um sorriso aí, bonito. Isso. Problema de Jeová, querido. Fica chateado comigo, não. Mas é dessa forma que acontece. Tem um buraco na sua frente para você tapar. Uma outra coisa, a evangelização. Há uma ordenança, já foi falada aqui nesta noite, pelo próprio Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu? Pregar para o meu vizinho? Nem falo com ele. Eu saí para evangelizar na madrugada? Que isso, nem pensar. Eu não entro no meio das pessoas que bebem, das pessoas que estão drogadas, marginalizadas, sociedade, de forma nenhuma. Onde fica a minha reputação? Eu não paro com aquelas pessoas que ficam pedindo esmola na rua, de jeito nenhum. E o engraçado disso é que quando alguém para poder dar uma palavra, as outras pessoas criticam com um olhar a pessoa que parou. É incrível isso. Existe um buraco na evangelização da igreja. A gente sempre joga para cima do outro. Vocês sabiam? Aqui tem muitos capitães de 10. Mas vocês sabiam que existem famílias que têm nos pedido núcleo de multiplicação? Para quem não sabe, é um trabalho de evangelização nas casas, nas famílias de quem ainda não aceitou Jesus, que não conseguimos capitão para trabalhar. Existe um buraco enorme na evangelização. Precisamos cada um de nós tapar o nosso buraco. Parar de transferir essa responsabilidade para o outro, que é minha. Outra coisa importante: necessidade de obreiros para a casa do Senhor e para a obra missionária. Não, isso é problema para o pastor José Carlos, evangelista Ana Paula, que estão indo para a Bahia. Isso é problema deles, pastor Ronaldo, pastor Tiana estão indo para a África. Não, isso é para eles, para mim não. Se obreiro na casa do Senhor, não quero nada, eu quero viver uma vida tranquila. Existe um grande buraco na sua frente. Para você tapar. Você tem empurrado isso, você tem atribuído isso a outra pessoa. Mas esse buraco é seu. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Você foi chamado para uma obra, para uma missão. Deixa eu te dizer uma coisa: você não vê essa terra sem objetivo, sem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus fez tem um propósito. Tudo. Qual o buraco que você vai tapar? Qual o buraco está estampado na sua frente quando o Senhor ministra isso?
E você está dizendo assim: Senhor, até hoje eu tenho fugido desse buraco, mas não tem jeito, hoje Ele me pegou. Mas de repente, enquanto você está ouvindo essa ministração pelo Espírito Santo, o Espírito Santo diz também que existem pessoas que estão dizendo assim: poxa, eu estou vivendo no buraco. Hoje eu não estou conseguindo sair nem do buraco, muito menos tapar o buraco externo. Mas o Senhor diz que hoje Ele te arranca desse buraco negro que você tem estado. O Senhor te escolheu para você resolver problemas e não estar mergulhados neles. O Senhor te escolheu, me escolheu para tapar os buracos e não para estar dentro de buracos negros. Então hoje o Senhor quer ativar a minha e a tua vida para tapar buracos. Mas antes disso, o Senhor vai te arrancar hoje do buraco que você tem estado. A sua vida espiritual está arrasada. De repente, quando o Espírito Santo está dizendo isso, você está pensando assim: mas como que eu vou tapar buraco? Eu não consigo subir nem o primeiro degrau da escada para esse telhado, de tão morto em pé que eu estou. E o Senhor vai restaurar a sua saúde nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu quero convidar você para ficar de pé agora, no seu lugar, sem ninguém te incomodar. E nós vamos aclamar pelo milagre do Senhor. Escute bem. Alguém abriu um buraco para você passar e estar no meio da reunião onde Jesus está. Você entendeu? Lembra que o paralítico não tinha como estar no meio da reunião onde Jesus estava? Mas aqueles 4 amigos dele abriram o buraco e passaram o paralítico. Alguém abriu um buraco para você estar aqui no meio, no centro. Aleluia! Aleluia! E o mesmo Jesus que estava naquela reunião, hoje na pessoa do Espírito Santo, está aqui para tirar você dessa situação que você tem estado. E você não vai sair dessa reunião sem se preocupar com o buraco que você tem que tapar. Você vai sair daqui com a sua questão espiritual resolvida. Em nome de Jesus. Os seus olhos serão abertos, as suas forças renovadas, e você vai ter disposição para começar a tapar os buracos que estão na sua frente. Maximizar a visão do problema. O Senhor quer que você tire o foco da sua luta, da sua prova. O Senhor quer que você enxergue agora com os olhos da fé. Verdadeiramente aquilo que tem que ser enxergado é a tua vitória. E você muitas das vezes diz assim: não dá mais, está tudo perdido. Deus manda dizer para você que não só você é portador de vitória, se você ainda não viu, mas que você é vitória para a vida de alguém. Aleluia! Glória a Deus! Glória seja dada ao teu nome. O Senhor te fez com propósito para tapar buracos, para resolver problemas no Senhor. Porque o Espírito de sabedoria habita na sua vida. Glória a Deus! Aleluia! Eu queria agora nesse momento abrir espaço para você que está sentindo que precisa de uma ministração
coração.